Alô, alô, alô. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Direitos Reais, parte 1. Nesse curso, nós nessa primeira aula fizemos uma explicação da ementa do curso. Então, nós vamos começar falando sobre direitos reais. Bom, o contrato e a propriedade são expressão direta da vontade de um sujeito de direito em condições de perfeita igualdade jurídica. Quando uma pessoa, através de um contrato, adquire uma propriedade, significa que eu estou falando do agente capaz, da forma prevista em lei e respeito às formalidades legais. Sobre essa construção teórica, alicerça-se a livre circulação de bens e serviços essenciais para a economia de mercado. Evidentemente que os direitos reais vão disciplinar esse conjunto de normas que se referem a essa livre circulação de mercadoria que é necessária para a economia de mercado. Por sua vez, representada pela autonomia privada. Então, nós sabemos que as normas do direito privado são mais autônomas, mais independentes do que as normas do direito público. Portanto, é fundamental para a realização dos negócios jurídicos a autonomia privada, que é entendida neste caso como sendo um quadro ideal onde a diferença entre a nulidade e a anulabilidade dos negócios jurídicos corresponde apenas à diferença de graus. Claro que se nós tivéssemos que falar sobre uma nulidade absoluta, nós diríamos que toda vez que um contrato viola normas de direito em que vai se gerar uma violação de um princípio de ordem pública, eu vou ter uma nulidade absoluta. Se a violação é de princípios de normas cogentes que são feitas em benefício das partes, eu vou ter uma nulidade relativa. A irregularidade significa a falta de uma formalidade legal que não é tão essencial ao ato. E a inexistência do ato significa o não ato. Uma sentença, por exemplo, que é assinada por uma pessoa que é juiz, um contrato que não é assinado pelas partes. Portanto, vocês vão ver essas observações no livro do Antunes, no Dano Ambiental, uma abordagem conceitual. Bom, mas vamos então prosseguindo. Nossa primeira parte nós vamos falar de direito das coisas. Então eu tenho basicamente o conceito de direito das coisas, que é a nossa matéria que vai encampar todos esses nossas observações sobre direitos reais. O direito das coisas é o conjunto de normas reguladoras das relações entre os homens, tendo em vista os bens corpóreos e incorpóreos. Então, quando nós falamos em direitos reais, quando nós falamos em direito das coisas, nós estamos falando de normas que vão regulamentar a negociação desses bens corpóreos e incorpóreos. Bens corpóreos como a propriedade, como o edifício, como o apartamento, e bens incorpóreos como os bens de propriedade imaterial. Do que se deduz que o direito das coisas é o conjunto de normas que regula as relações jurídicas entre homens face às coisas. Então, direitos reais vão disciplinar essa relação jurídica entre o homem e as coisas que ele vai adquirir para a economia de mercado, que são capazes de satisfazer as suas necessidades. Então você compra um ar-condicionado para satisfazer essa sua necessidade que você sente do calor. Você compra, por exemplo, uma geladeira para fazer a sua necessidade de tomar uma água gelada. Você dá uma joia de presente para sua esposa, você está satisfazendo uma necessidade da sua esposa. Então, e suscetíveis de apropriação individual, quando tais coisas forem úteis e raras, onde estabelecerem relação de domínio, né? Então eu tenho coisas que são úteis e são raras, e que por isso estabelecem uma relação de domínio. Evidentemente que o homem, ele não pode ter domínio sobre todas as coisas da natureza, mas ele vai poder ter o domínio de várias coisas. Por exemplo, a propriedade privada. Você pode ter domínio sobre uma mesa, sobre uma cadeira, sobre um carro, sobre um apartamento, mas eu não posso ter domínio, por exemplo, sobre o ar, sobre
a camada atmosférica, eu não posso ter domínio sobre o trovão, eu não posso ter domínio, enfim, sobre bens que pertencem à natureza. Muito bem. Então, as coisas insuscetíveis de apropriação afastam a cupidez dos homens, tais como as águas, o ar atmosférico e a luz do sol. Imaginemos que nós chegássemos a uma fase de evolução da sociedade em que você tivesse que pagar, por exemplo, pela luz do sol. Isso seria um absurdo completo, mas pode ser que um dia nós tenhamos que pagar mais caro pela água, mais caro pela respiração desse ar atmosférico. No filme Lorax, num desenho animado, ele mostra que talvez a humanidade chegue a um tempo de tanta poluição que a pessoa possa criar uma empresa para fornecer ar puro para toda a sociedade. Evidentemente que, por enquanto, essas águas que eu falo, que são as águas dos oceanos, as águas dos lagos, dos mares, elas não são apropriáveis por ninguém. O ar atmosférico também, e nem a luz do sol. Mas é possível que a sociedade chegue a um nível que se possa um dia, quem sabe, cobrar pelo uso da luz do sol. O direito das coisas é a expressão atual e jurídica do estado das coisas que são objeto da propriedade. Então, quando eu falo em direito das coisas, eu falo em coisas que são suscetíveis de apropriação pelo homem. E aí vamos falar do bem, né? Professor Franklin, o que é o bem? O bem, ele é uma utilidade tanto econômica quanto não econômica. Então, o carro é uma utilidade econômica, a casa é uma utilidade econômica, a paletó que você usa tem uma utilidade econômica, e eu tenho aquelas coisas que não têm utilidade econômica. Devem ter um valor econômico ou axiológico. Tudo tem valor. Por isso que nós dissemos que quando você entra com uma ação, todas as ações têm um valor que deve ser colocado na petição inicial. O valor da causa é um elemento essencial da petição inicial, porque todas as coisas devem ter o valor, ainda que inestimável. Deste modo geral, consideramos como bens tudo que possa nos proporcionar utilidade, que corresponde aos nossos desejos, né? Então, você tem desejo de ter uma joia, você tem desejo de ter um videogame, você tem desejo de ter um relógio, você tem desejo de ter uma gravata. E deste modo, o amor, a pátria, a honra são exemplos de bens que não são corpóreos, mas que satisfazem o teu desejo. As pessoas precisam de amor, as pessoas precisam ser acolhidas por uma pátria e as pessoas precisam ter honra, ter o bom nome sustentado, defendido na sociedade. Assim, bens são espécies de coisas e o termo coisa é utilizado para aqueles bens que podem ser apropriados pelos homens. Todos os bens são coisas, mas nem todas as coisas são bens. Todos os bens são coisas, mas nem todas as coisas podem ser consideradas bens, porque existem coisas que são insuscetíveis de serem transformadas em bem. Imagine, por exemplo, se você pudesse ir numa loja e comprar o amor. Não se compra o amor. Há quem diga que o dinheiro compra até amor verdadeiro. Eu particularmente discordo. Mas o que eu quero dizer é que não há possibilidade dessa compra de coisas como o amor, como a pátria, a honra, etc. Bom, o direito real, ele afeta diretamente e imediatamente a coisa sob todos os aspectos e segue-na em poder de quem a detenha. Isso aí é um efeito translatício do direito real. Então, se eu sou o dono daquele veículo e aquele veículo por algum motivo me é retirado ilegalmente e ele é repassado para outra pessoa,
ainda que eu mova a busca e apreensão contra o suposto primeiro proprietário, na hora em que ele repassou para outra pessoa, aquele mandado tem caráter itinerante. Então eu vou poder seguir em poder de quem a detém injustamente. É o direito de preferência, que é um direito subjetivo que você pode exercer. O direito real estabelece um vínculo entre o sujeito e a coisa, prevalecendo contra todos e conferindo uma prerrogativa de sequela ao seu titular, o que o faz ser oponível contra todos. Direito de sequela, você perguntou, o direito de sequela é o direito que a parte que é, por exemplo, proprietária daquele veículo tem de ir buscar o veículo de quem quer que injustamente o detenha. Isso aqui é o direito de sequela. Bom, classificação, né? Como é que se classificam esses bens? Eu tenho vários tipos de classificação. Nós vamos ver aqui. Bom, para quem está iniciando essa nossa jornada de direitos reais, você pode ver. Nosso objetivo é, com uma aula aqui no PowerPoint que você possa acompanhar e com uma linguagem simples, você tem as noções gerais sobre a matéria. Então, vamos ter agora umas noções gerais sobre classificação. Quanto ao objeto, eu tenho direitos reais sobre a coisa própria, artigos 1228, e direitos reais sobre a coisa alheia, 1225, do novo Código Civil. Então, direitos reais sobre a coisa própria, eu tenho, por exemplo, em relação à minha propriedade, eu tenho em relação ao meu veículo, e direitos reais sobre coisa alheia, tá? Quanto à finalidade, eu tenho direitos reais de gozo, previsto no artigo 678 seguinte, e garantia. Então, vocês sabem, a propriedade ela se baseia no usar, gozar e dispor. Gozar da propriedade é um direito que eu tenho e esse direito está previsto no Código Civil, novo Código Civil. Garantia, 1419 e seguinte, e que envolvem hipoteca, penhor e anticrese. Nós vamos ver hipoteca, penhor e anticrese no finalzinho das nossas aulas. Professor Franklin, quantas aulas nós vamos ter de direito civil? Nós vamos ter basicamente umas 5 aulas de posse e vamos ter o restante das aulas de propriedade. São cerca de 10 aulas de propriedade. E no finalzinho dessa aula, nós vamos ver a diferença entre hipoteca, penhor e anticrese. A hipoteca, só como exemplo, você vai, por exemplo, no banco, você precisa de dinheiro, você vai hipotecar o teu imóvel para conseguir o dinheiro. É uma garantia sobre um bem imóvel. O penhor não, o penhor é uma garantia sobre um bem móvel. Você leva uma joia e penhora essa joia e depois você pode resgatar do agente financeiro. Mas nós vamos ver maiores detalhes sobre penhor, hipoteca e anticrese quando nós falarmos disso no finalzinho desse nosso curso de direitos reais. Bom, e aí eu quero falar um pouquinho também sobre evolução histórica. Na primeira aula de direitos reais, você viu a ementa, né? Nós vimos rapidamente a ementa e lá diz que nós temos que seguir a evolução histórica. Então, nesse curso, fique tranquilo, que nós vamos seguir a evolução histórica, vamos seguir toda a ementa, e na ementa diz que nós temos que falar da evolução histórica. Então, a evolução histórica do direito das coisas comprova a sua importância frente ao complexo de normas reguladoras desse poder do homem, sobre cujo regime reflete o poder e a forma de organização política e econômica da sociedade. Então, como nós temos uma forma diferente de evolução da sociedade, nós podemos ter variantes desse direito das coisas. Por exemplo, na União Soviética, na antiga União Soviética, onde se aboliu a propriedade privada,
existiam normas reguladoras diferentes das sociedades capitalistas, onde a propriedade era defendida por John Stuart Mill. Então eu tenho, segundo Orlando Gomes, diferentes sistemas de direitos reais em diferentes sociedades. Bom, é muito importante saber também a natureza jurídica, né, dos direitos reais. Sua natureza jurídica é definida como sendo uma relação de senhorio, um poder imediato direto do homem sobre a coisa. Então, natureza jurídica dos direitos reais, poder direto, imediato do homem sobre aquela coisa. Isto é, imediato e direto, porque o titular não necessita da participação de um terceiro para extrair as vantagens da coisa. Você pode gozar, fluir e dispor sem a necessidade da intervenção de um particular. Aqui se prestar, né? O que nos direitos reais sobre as coisas alheias requer dois sujeitos, o dono e o titular do direito real, porém cada um com direitos distintos, sem intermediação do outro. Por exemplo, o locador e o locatário. Você tem um imóvel, você deseja alugar esse imóvel, uma pessoa vem e aluga mediante o pagamento de um aluguel. Esse locador, ele tem direitos sobre o seu imóvel e o locatário tem direitos sobre a coisa alheia que é do locador. Por isso eu estou falando aqui de direitos reais sobre coisas alheias. O senhorio é, neste caso, o elemento interno que extrai da coisa as vantagens próprias. Professor Franklin, qual é a vantagem que ele extrai? Ele vai extrair a vantagem econômico-financeira, que é o recebimento dos aluguéis, né? Já o elemento externo é o absolutismo que toma o direito, que torna o direito oponível contra todos. E aí vamos logo deixar bem claro que quando eu falo em absolutismo, eu falo em poder absoluto sobre a coisa. Ora, poder absoluto sobre a coisa, essa visão de poder absoluto sobre a propriedade, vocês vão ver com o decorrer do curso que ela vai se tornando mais fraca. Hoje em dia não existe mais esse poder absoluto do proprietário sobre a coisa. Hoje em dia existe uma tendência de que a propriedade tem uma função social. E é sobre esse espírito que nós vamos construir toda a nossa pirâmide do direito real. A diferença entre direito real e direito pessoal, né, é que nos direitos reais são normatizados pelo direito das coisas e o direito das pessoas pelo direito das obrigações. Então, vamos lá. Normatizados pelo direito das coisas e os direitos pessoais pelo direito das obrigações. Então, nós não estamos falando de direito obrigacional, nós estamos falando de direito real. Qual seria a diferença? No direito real, eu tenho um sujeito que tem poder sobre aquela coisa. No direito obrigacional, eu tenho um sujeito ativo que tem por contrato, por exemplo, um direito de exigir uma obrigação de fazer do sujeito passivo. Ou ele tem um direito de exigir o cumprimento de entrega de uma coisa certa. Todos esses são direitos obrigacionais, que não são objetos do nosso curso de direitos reais, que falam do poder que tem o sujeito sobre a coisa. O direito real, então, consiste no poder jurídico da pessoa titular do direito subjetivo sobre a coisa, oponível contra terceiros, conforme conceito da escola clássica. E por que, professor Franklin, ele é oponível contra terceiro? Porque se você, por exemplo, tem um imóvel invadido, você pode entrar com uma ação de reintegração de posse, para que o Estado te dê um mandado
para tirar aquela pessoa que invadiu a tua terra. Se aquela pessoa apenas invadiu parte da terra, você tem à disposição a ação de manutenção de posse. E se você tem a possibilidade de uma invasão, as pessoas estão na porta da tua fazenda, aquela tentativa da invasão pode ter como mote a questão da ação de interdito proibitório. Então, se for esbulho, reintegração de posse. Se for manutenção, nós vamos ter uma turbação da tua posse. E se você for só ameaçado, nós vamos ter a possibilidade de um interdito proibitório. Todos esses são ações possessórias. E esse conceito, ele vem da escola clássica, que é um direito oponível que você tem contra terceiros em relação à coisa que te pertence. Direito real é poder imediato do titular sobre a coisa objeto do direito sem intermediação. Você tem poder direto sobre a coisa. Você tem poder de dispor do teu relógio, do teu paletó, você tem poder de dispor do teu imóvel, do teu veículo, e esse poder você pode exercer sem a intermediação de ninguém, porque aí nós estamos falando de direito real sobre coisas próprias. Eu não estou falando aqui de direitos reais sobre coisas alheias, como é o caso do direito do locatário em relação ao inquilino, né? Evidentemente que o locatário vai ter direito, e nós vamos ter esse direito do locatário de exigir, por exemplo, o cumprimento das normas contratuais que estão previstas no contrato de locação. Muito bem. Não há sujeito passivo nessa relação, pode ser que se estabeleça sobre coisas corpóreas ou incorpóreas. Como eu disse, uma coisa incorpórea seria o direito autoral. A propriedade é o mais amplo ápice dos direitos reais, né? A propriedade, nós vamos ver a partir da aula 6, nós vamos ver propriedade, até mais ou menos a aula 4 nós vamos ver direitos reais, a partir da aula 5, 6 nós vamos ver propriedade, e aí nós vamos ver que a propriedade é a forma mais ampla, né, no direito real de você usar, gozar e dispor da coisa. Então, no direito pessoal aparecem sempre dois sujeitos, o credor e o devedor. Então, nós temos no direito obrigacional um contrato que foi assinado entre duas pessoas, em que um é credor, que tem o direito de exigir a obrigação daquele devedor. O direito real é a coisa tomada em si mesma, e o direito pessoal é uma obrigação de fazer, ou de não fazer, ou ainda uma obrigação de dar coisa certa. Então, para a gente diferenciar o direito real do obrigacional, quando eu tiver uma obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa certa, eu tenho um direito obrigacional em que eu tenho um credor e o devedor. Quando eu tenho um direito que aquela pessoa exerce sobre aquela coisa, eu vou ter um direito real. O direito na coisa própria é a propriedade. E o direito na coisa alheia, também conhecido como limitação. Vamos lá. Quais são direitos que nós temos sobre coisas alheias? Servidões, o uso, usufruto, a habitação, as rendas constituídas sobre imóveis, a promessa irretratável de venda, o penhor, a anticrese, a hipoteca e a comissão de uso. Vamos só dar alguns exemplos. O que seria, professor Franklin, uma servidão? Você, naturalmente, já deve ter visto, quando você passa por uma rodovia, aqueles postes, né, na rodovia, levando energia elétrica. Ali é uma servidão. Você pode, naturalmente, já deve ter visto um oleoduto ou um gasoduto, que não é uma servidão. Eu posso ter uma servidão de água, eu posso ter uma servidão de energia elétrica. E por que é um direito real sobre coisa alheia? É porque o Estado tem aquela servidão sobre a propriedade de um determinado particular. Eu tenho uma fazenda que autorizou, através daquela servidão, que a Eletronorte passe poste de energia elétrica
por dentro do terreno que é de propriedade privada. É uma servidão. O uso, o direito de usar também é um direito real sobre coisa alheia. Se você empresta uma coisa tua para uma outra pessoa, essa outra pessoa tem o direito de usar essa coisa, um direito real sobre coisa alheia. O usufruto, a habitação, o ato de você entregar para uma outra pessoa um local para que ela habite, é um direito real sobre coisa alheia. Ali ela não é inquilina, ela está só como a pessoa que vai habitar aquele imóvel. Rendas constituídas sobre imóveis, promessa irretratável de compra e venda. A promessa de compra e venda é um contrato em que você se compromete a vender e uma outra pessoa se compromete a comprar. Ambas têm que cumprir as suas obrigações. A propriedade só será transferida, e nós vamos ver isso no capítulo próprio, quando nós tivermos a transferência no cartório de registro de imóveis, né? Nós teremos então a transferência da propriedade. Enquanto isso, eu tenho aqui um direito real sobre coisa alheia, porque aquela pessoa que se comprometeu a pagar aquele preço por aquele imóvel para adquirir o imóvel, ela tem que te pagar sob pena de ser anulado aquele contrato. Você poder exigir o pagamento daquele contrato. Como também, se você não entregar, não passar a escritura pública, ela também tem o direito de pedir a adjudicação compulsória daquele imóvel. E aí nós vamos falar do penhor, da anticrese, da hipoteca, como eu disse na última aula do nosso curso, lá pela 15ª aula, e vamos falar também de outros direitos reais sobre coisa alheia, como a concessão de uso. Então, vamos dividir então. Eu tenho, eles dividem-se em acessórios, coisas, direito real sobre coisas alheias acessórias. Eu tenho o penhor, está no 1431, a anticrese, que está no 1506, e a hipoteca, que está no 1473 do Código Civil. E os principais são os demais, né? Que nós já vimos aí os exemplos de habitação, uso, servidão, etc. Distingue-se quanto ao sentido em direitos de disposição, o direito que você tem de vender, por exemplo, o direito de uso, o direito de usar, e o direito de gozo, que é o direito de gozar. Na hora em que você está na sua propriedade, desfrutando daquela piscina maravilhosa, pegando aquele sol, você está gozando, né, daquela propriedade. O direito de garantia, que pode ser uma hipoteca sobre um bem imóvel, um penhor sobre um bem imóvel, somente direitos reais podem ser adquiridos por uso capião. O que é o uso capião, professor Frank? Nós vamos ver que o uso capião se divide em uso capião ordinário, extraordinário, prolabore urbano, prolabore rural e pró-familiar. Durante o curso, no seu momento oportuno, nós vamos explicar todos eles. Basicamente, o extraordinário vai exigir um tempo maior, de 15 anos, o ordinário de 10 anos. Tanto o prolabore urbano quanto o prolabore rural vai exigir aquela tua posse daquela terra urbana ou rural por 5 anos, sendo que eu tenho uma limitação de terreno no prolabore urbano e no prolabore rural. Mas eu vou deixar para falar de uso capião no momento oportuno. Nós vamos ter uma aula específica sobre uso capião. Você vai ficar curioso por enquanto. Então, os direitos reais distinguem-se pela tipicidade, né? Elasticidade, publicidade e especialidade. Seu objeto é necessariamente coisa determinada. Vamos lá. Tipicidade. As normas do direito real, dos direitos reais, elas estão tipificadas no Código Civil em legislação especial. Elasticidade, a possibilidade de uma interpretação extensiva sobre normas de direito real. Publicidade,
a necessidade que você tem, por exemplo, de tornar aquele ato público. Você compra um imóvel, você tem que registrar aquele imóvel no cartório de registro de imóveis. E especialidade, nós estamos tratando de uma modalidade que a norma do direito real, por ser especial, ela derroga as demais que são gerais. E seu objeto, que é necessariamente uma coisa determinada. Eu tenho uma coisa que tem que ser determinada, senão eu não tenho como exigi-la. Características. É o direito que se pretende a coisa direta, imediatamente. Liga-se ao